Gente, o presidente Lula vai sancionar nesta quinta-feira o projeto de lei complementar da reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já adiantou que os vetos presidenciais serão técnicos. Vamos então conversar com a Anely, que vai trazer as informações para a gente agora. E por que o ministro já resolveu avisar antes da hora, hein, Anely? Justamente, né, Evandro, para acabar esclarecendo que o presidente Lula vai sim sancionar a reforma tributária num evento que deve ocorrer aqui no Palácio do Planalto no dia de amanhã, dia 16, então. Inicialmente, esse evento previsto para as 15 horas e Haddad já antecipando que deve haver vetos a esse texto que foi aprovado em dezembro do ano passado lá no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não especificou ainda quais vetos exatamente vão ser feitos por parte do presidente Lula sob a orientação do Ministério da Fazenda, mas ele garantiu que a alíquota média de 22% será mantida. Não mexem com as decisões de mérito do Congresso, eles mexem com questões técnicas que podem afetar a implementação da reforma. Nós estamos respeitando no mérito aquilo que o Congresso decidiu, até porque, para nós, a alíquota média é a mesma desde o começo. A alíquota média é em torno de 22%, tá certo? Agora, a alíquota máxima, ou padrão, ela depende das isenções. E a própria lei estipula uma revisão periódica das isenções e dos abatimentos. Então, quanto menos isenções, mais a alíquota padrão se aproximará de 22%, que essa não muda desde o começo dos debates. Lembrando que a regulamentação da reforma tributária foi uma das principais pautas que acabou, então, fazendo com que o Congresso Nacional tivesse aquele esforço concentrado nos dias finais da legislatura passada ainda, no mês de dezembro, e, portanto, provocou aquela correria, acabou provocando alguns atrasos, a exemplo da própria análise da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, então, nessa quinta-feira, amanhã, dia 16, chega o prazo final para que o presidente Lula faça a sanção desse projeto já aprovado no Congresso Nacional e deve haver, então, essa sanção, um grande evento aqui no Palácio do Planalto, no sentido de demonstrar, inclusive, quais vetos serão esses que devem ser feitos pelo presidente Lula, que, segundo o ministro Fernando Haddad, não vão tirar o mérito do texto, mas sim fazer apenas algumas correções que ele chama de técnicas. Evandro. Obrigado pelas informações. Agora às 5h33, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas, continuamos. Que questões técnicas que podem ser vetadas, hein, Gustavo Segré? Eu não tenho a mínima ideia, mas olha como, novamente... Você acha que pode entrar subsídio a alguns setores aí no meio dessa história? Não, se é técnico não deveria. Se é técnico não deveria. Pode ser através da instrumentação. Mas eu gostaria de ressaltar uma fala do ministro em que ele faz a seguinte menção. A alíquota média não vai mexer, é 22%. Exatamente. Nunca se falou de 22%. Por quê? Porque o que interessa é a alíquota que todos nós vamos pagar, que aqui ele denomina alíquota padrão. Quanto menos isenções, mais se aproxima a alíquota padrão da alíquota média. Que a alíquota padrão eles estão colocando em 28%. Sim, então peraí. 7,5% agora. 28% o ministro falou. Quando a gente fala, peraí. Qual é a alíquota que eu vou ter que pagar? Exatamente. 28? Então a minha alíquota é 28. Porque... Não me venha com a alíquota média, porque a ideia é assim, olha, nós aqui do governo estamos batalhando pela alíquota média, que são 22%. Mas a padrão pode chegar perto de 28% se as isenções continuarem da maneira como estão. Então, a alíquota média me faz lembrar o que seria uma aula socialista. Um cara tira 10% numa prova, outro tira 5%. A nota média é 5, a nota é 1. Então tirou 5,5. Sumou 11, divide por 2, a nota média é 5,5. Não, peraí. Eu tirei 10, não tirei 5,5. Então, por que confundem a gente? O próprio ministro está confundindo. A alíquota média é fazer uma média. A alíquota padrão é o que nós vamos pagar. O que interessa é quanto vai sair do nosso bolso para pagar. Não venha com um promédio. Vai ser... O promédio é 15. Não, é quanto nós vamos pagar. Eu vou até contextualizar essa crítica aqui do Gustavo Segré, trazendo uma fala do ministro, porque ele menciona o seguinte: estamos respeitando o mérito daquilo que o Congresso decidiu, até porque, para nós, a alíquota média é a mesma desde o começo.
A alíquota média é em torno de 22%. Agora, a alíquota máxima depende das isenções. E a própria lei estipula uma revisão periódica das isenções e dos abatimentos. Quanto menos isenções, mais a alíquota padrão, que seria em torno ali de 28%, vai se aproximar dos 22%. E essa não muda desde o começo dos debates. Quantas vezes nós ouvimos 22% como alíquota? Eu nunca ouvi. Eu não sei. Nunca ouvimos 22% alíquota média. Mas tem outra questão. Vamos imaginar por uma vez que vai ser revista essa quantidade de isenções, então a alíquota pode ser mexida. Alguém acredita que se tiver uma modificação na alíquota, vai ser para diminuir? Alguém acredita? Alguém acredita? Você acredita? Ninguém acredita. Então, que papo é esse? Não, vamos resolver depois, porque a alíquota vai se aproximar de 22. Faz uma alíquota de 22, tira todas as isenções e aí você vai medindo qual segmento precisa, eventualmente, de isenção, aumentando a arrecadação. Mas mais uma confusão na comunicação. Fala, Gani. Olha só, eu acredito que o governo, o presidente não vai vetar, não vai mexer neste vespeiro. Por quê? Porque isso não tem um efeito... respeitar o mérito do Congresso, Exatamente. Né? Já é responsabilidade do Congresso e não tem um efeito imediato, diferentemente do perdão, né, entre aspas, aí, da dívida dos estados, né, da renegociação da dívida dos estados, que teria um efeito para o governo, um efeito caixa, um efeito fiscal. Como a reforma tributária passa a valer apenas em 2026 e com período de transição, período lento, não vai ter um impacto imediato, eu vejo que o governo não vai querer comprar essa briga. Fala, Piperno. Claro, esse governo ele vai ter zero de impacto dessa reforma tributária, né? Isso aí é um projeto para o futuro. Agora, eu entendo o que o ministro disse, por exemplo, com relação a essa mobilidade, chamemos assim, das isenções. Vou dar um exemplo. Acabei de citar aqui a nova política industrial. Então, dentro daquele guarda-chuva, há alguns setores com alguns benefícios datados. Por exemplo, o MOVER, Programa da Indústria Automobilística aí. Ele não é para sempre. Ele tem uma data limite lá, 2030 e alguma coisa, 32, 34, não sei. Então, ou seja, a desoneração dos 17 setores já vai ser menor esse ano. E ela, paulatinamente, vai sendo reduzida até 2027. O PERSE continuará vigente até o final do ano que vem. Agora, não é o governo que vai com uma canetada e fala, puxa vida, agora não tem mais PERSE. Então, agora que não tem mais PERSE, eu posso ou não mexer na carga tributária. É matéria pro Congresso. Então, vai ter que ter alguém lá falar, opa, pera lá. Então, agora, acabou o PERSE, acabou a desoneração, acabou não sei o quê, ou seja, a arrecadação aumentou, então dá para diminuir a carga tributária. Não dá? Aí o Congresso resolve. Quer acrescentar algo, segredo, porque eu preciso seguir? Não, Uma cara não. de dúvida aqui? Não, porque nunca a alíquota baixa. Jamais vai. Eu também acho que não.